tarde, galerinha! Tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma videoaula. É uma enorme satisfação saber que você está aí ligadinho, ligadinha, sendo perseverante nos seus estudos. Parabéns, continue assim. E hoje, na aula de português, nós teremos dois momentos. O primeiro momento, da ortografia, nós vamos explorar o conteúdo ambiguidade. E no segundo momento, nós vamos tratar de gramática. Vamos identificar, definir, classificar o predicado. Acompanhe a aula com a sua apostila, vá grifando as partes importantes, faça as atividades que a professora propõe durante o vídeo, isso vai te ajudar a compreender melhor o conteúdo e aquelas que estão no plano de estudo. Ficou com dúvida? Não tenha receio, pode perguntar que eu estou aqui para te ajudar. Um grande abraço! Bom final de semana e até a próxima aula. Então vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa desta sexta-feira e nós vamos começar na página 54. O nosso primeiro momento será ortografia. Nós vamos tratar do conteúdo ambiguidade. E para a gente dar início a ele, vamos ler mais uma anécdota, mais uma piada. O treinador escalou o time inteiro, distribuiu camisas e determinou funções e posições. Só se esqueceu do jogador molenga, desajeitado e ruim de bola, que perguntou com a voz mole: "E eu? Vou jogar de quê?" E o treinador respondeu prontamente: "Você vai jogar de teimoso que é." Nota que a fala do jogador pode ser interpretada das seguintes maneiras. Eu vou jogar em que função, posição, que foi isso que o jogador quis dizer quando fez a pergunta ao treinador, e por que eu vou jogar bola, foi o que o treinador entendeu. Então, o treinador, ele interpreta a fala do jogador de acordo com a segunda possibilidade. Por isso que ele responde, você vai ter que jogar de teimoso que tem o mesmo sentido de você vai jogar porque é teimoso. Então, grife esse parágrafo que a professora colocou de laranja. E na língua portuguesa, quando há duplicidade de sentidos, quando alguns termos ou expressões apresentam mais de uma possibilidade de interpretação, ocorre a ambiguidade. Esse duplo sentido pode ser intencional ou por descuido de quem está escrevendo ou falando. Então, quer dizer que a ambiguidade ela pode ser usada de uma forma sem querer, vamos dizer assim, e de um sentido intencional, quando você quer sim provocar um duplo sentido para a sua frase. Então, olha só um conceito que está grifado de verde. A ambiguidade é um recurso expressivo que ocorre quando uma palavra ou expressão pode ser interpretada de maneiras diferentes, ok? Só para vocês entenderem melhor, lembra da polissemia que nós vimos em aulas passadas? Quando uma mesma palavra tem vários significados, a ambiguidade é a mesmo, vamos dizer assim, o mesmo sentido, só que aqui não se refere ao significado, mas sim à interpretação, à ideia que está sendo passada por meio da frase. Então, além de ocorrer em textos humorísticos, como a piada, a ambiguidade pode ser encontrada em propagandas, manchetes de jornais, em tirinhas, em letras de música. Então, a ambiguidade ela está presente na piada, quando ela dá um duplo sentido de entendimento. Ela pode estar em propagandas, Pode estar em manchetes de jornais também, em letras de música, quando se quer passar uma ideia, mas interpretando você tem uma outra ideia, e ela pode ser usada de maneira intencional, como é nesses casos que a professora colocou no último parágrafo, ou ocorrer uma forma, por um descuido de quem está falando ou escrevendo. Então, vamos observar outros exemplos. Então, a primeira frase. A mãe pediu à filha que arrumasse o seu quarto.
O que você entendeu? Qual o quarto que a mãe quer que arruma? O da mãe ou da filha? A mãe pediu à filha que arrumasse o seu quarto. Então, aqui nós temos dois entendimentos, que a mãe pediu à filha para arrumar o quarto da própria filha e podemos entender também que a mãe pediu para a filha arrumar o quarto da mãe. Então, aqui nós temos uma ambiguidade. No caso, né, se eu quero focar apenas em uma única ideia, poderia ter escrito: a mãe pediu à filha que arrumasse o próprio quarto, ok? O policial prendeu o bandido em sua casa. O que você entende quando você lê, quando você ouve esta frase? Você pode entender que o policial prendeu o bandido em sua própria casa ou que ele prendeu o bandido na casa dele. Então nós ficamos na dúvida. É na casa do policial que o bandido foi preso ou na casa do bandido? Então, isso também é ambiguidade. Eu e Maria combinamos de nos encontrar ao lado do banco. E daí? O termo banco pode estar referindo ao banco de sentar ou ao local onde nós vamos buscar dinheiro, certo? Então, aqui, neste caso, o que causou a ambiguidade nessa frase? Foi a palavrinha banco, porque ela pode ter mais de um sentido. Então, nós podemos dizer que a ambiguidade, quando ela está relacionada ao significado específico de uma palavra, ela acaba acontecendo também a polissemia. Olha essa tirinha. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? O menininho diz: não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, qual foi a palavra que causou ambiguidade aí nesta frase, né? A palavrinha vendo, porque eu posso ter o sentido de estar vendendo alguma coisa e pode ser o sentido de estar vendo alguma coisa, né? Olhando o pôr do sol aí no caso. Então, a pessoa que perguntou quanto era o valor do pôr do sol, o que ela entendeu? Que o garotinho estava vendendo o pôr do sol e não foi essa a ideia que ele quis passar. Olha a outra. Dona Geni, eu vim aqui porque os vizinhos estão reclamando que o seu cachorro está correndo atrás das pessoas de moto. Oxe, povo mentiroso, seu guarda. Meu cachorro nem moto tem, nem tem moto. Então, o que causou aí a ambiguidade, né? Aí foi uma maneira dele dizer. Ele poderia ter dito de uma outra forma, né? Que o cachorro está correndo atrás das motocicletas. Então, vamos dizer aí que foi um descuido na fala do policial, certo? Então, olha só, lá embaixo, você vai ter que... Não vai caber, né, a resposta aí, você pode usar o seu caderno agora. Só identifica certinho, né, atividade igual ou diferente da página 54, para você ter essa resposta aí completa. A ambiguidade e polissemia são o mesmo recurso expressivo? Recurso expressivo, turma, é aquilo que vai enriquecer o texto, né? A ambiguidade, quando ela é utilizada de forma intencional, ela é um recurso expressivo. Então, o que vocês acham, né? É igual ou diferente? A professora diria sim que não é nem igual e nem diferente. Nós podemos dizer que a polissemia é um tipo de ambiguidade, quando a ambiguidade resulta da existência de mais de um significado para uma palavra, que é o exemplo que a professora deu. Eu e Maria combinamos de nos encontrar ao lado do banco, né? É o banco da praça, é o Banco do Brasil, né? Qual banco que é? Então, nós podemos dizer que quando acontece isso, quando nós temos uma palavra que dá a possibilidade de outros significados, podemos dizer sim que a polissemia acontece junto com a ambiguidade, ok? E elas são sim o mesmo recurso expressivo, porque dependendo, né, da forma como você utiliza, se for para enriquecer o seu texto, ficará legal, ok? Então, vamos treinar mais um pouquinho. Agora, você vai lá para o finalzinho da unidade, nas páginas 62 e 63, e você vai realizar, eu vou explicar para vocês o exercício 6. As letrinhas A, B, C e D, que está na página 63. Então, temos mais uma piada. Olha só.
Dois adolescentes estão juntos. Um deles está estudando. O outro está na janela observando o movimento da rua, quando passa uma mocinha que muito agrada o rapaz da janela. Este comenta com um amigo: eu acho que a Vera tem muitos predicados. O amigo, que está estudando gramática, responde distraído: verbais ou nominais? Foi uma piada, vamos lá entender. Na perguntinha 6, eu vou ajudar vocês a fazerem essa daí. Vai registrando aí as respostas. Diz para nós para pesquisarmos e copiar o verbete do vocábulo predicado para resolver as atividades. O que quer dizer verbete? Quer dizer todos os significados do vocábulo da palavra. Então, aqui, nós já começamos a entender que a palavra predicado, ela terá mais de um significado. Então, o primeiro significado, que é um substantivo masculino, que quer dizer quando eu uso no sentido de dar característica a um ser, atributo, uma propriedade. Então, no caso, quando ele disse assim, eu acho que a Vera tem muitos predicados, ele quis dizer que a Vera tem muitos atributos, tem muitas qualidades, é uma moça interessante. Mas o amigo que estava estudando entendeu a palavra predicado como sendo o segundo significado, que na gramática, que é um pedacinho da língua portuguesa, significa que é o que se afirma ou se nega a respeito do sujeito da oração. A professora explicou um pouquinho sobre o predicado, acho que na aula retrasada, né? Quando nós tiramos o sujeito da oração, o que sobra da oração é o predicado, ok? Nós vamos explorar um pouco mais sobre esse assunto no segundo momento da nossa aula. Mas para agora, o que você precisa entender é que a palavra predicado tem uma polissemia aí, ó. Teve dois sentidos, dois significados, que causou uma interpretação meio equivocada do garoto que estava estudando. Então, sabendo disso, ó, registre isso daqui lá nas linhas da página 62, do número 6, certo? Se precisar, pausa o vídeo para você registrar aí com tranquilidade. E a partir dessa explicação, você vai responder as outras 4 perguntas, ó. Você vai reescrever o trecho da piada em que a palavra predicado aparece, substituindo-a por um sinônimo. Então, você vai olhar no significado aqui, ó. Qual aqui que eu posso, né, substituir aqui? Atributo ou propriedade? Qual fica melhor ali na frase? De que modo o amigo que estudava gramática interpretou o vocábulo predicado? Como que ele entendeu? Ele entendeu com o primeiro significado ou com o segundo significado? A letra C. Explique a resposta dada pelo amigo que estudava gramática. Então, quem estuda gramática, nós vamos ver também no segundo momento da aula, que o predicado ele pode ser de 2 tipos. Ele já disse quais os tipos, né? Ele fez até a pergunta. E a letra D. Podemos afirmar que houve ambiguidade no emprego desse termo, no entendimento, na interpretação da situação? Então, pause o seu vídeo, responda as questões e daqui a pouco você volta para fazer a correção. Então, vamos corrigir? Como que você colocou aí a frase, né? Eu acho que a Vera tem muitos atributos, né? Eu vejo que essa palavra é a que mais encaixa na oração, porque propriedade talvez não ficaria muito legal aí na frase, mas a palavrinha que dá o sinônimo de predicado é os atributos. A letra B. Então, de que modo que o amigo que estava estudando gramática interpretou o vocábulo predicado? Então, o amigo que estudava, ao ouvir o vocábulo, quando a professora diz vocábulo, estou me referindo, é o mesmo significado de palavra, certo? Gramática interpretou como sendo o segundo significado, o que se afirma ou se nega a respeito do sujeito da oração. A letra C. Explica a resposta dada pelo amigo que estudava gramática.
Ele disse, verbais e nominais, ou nominais, né? São tipos de predicado. Então, quando ele disse verbais ou nominais, ele está se referindo aos tipos de predicado. Então, ele estava tão antenado no estudo dele que ele já utilizou o estudo para interpretar o que o amigo estava dizendo. A letra D, podemos afirmar que houve ambiguidade no emprego deste termo? Sim, pois o vocábulo predicado tem mais de um sentido, gerando a ambiguidade, e também a polissemia acontece neste caso, ok? Então, se precisar corrigir alguma pergunta, completar com mais alguma ideia, pause o vídeo e você faz com tranquilidade.